Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Novo técnico do Cruzeiro, Tite, terá direito a um salário maior do que o de Leonardo Jardim, seu antecessor. Tite foi anunciado nesta terça-feira como novo comandante da Raposa. O contrato só se encerra em dezembro de 2026. Tite, inclusive, esteve em Belo Horizonte. Viajou no jato particular do Pedro Lourenço, se encontrou com o dono da SAF do Cruzeiro e eles estabeleceram todas as metas e o planejamento para o próximo ano. Quero contar que Tite e os integrantes da sua comissão técnica vão custar à Raposa 2,5 milhões de reais por mês, exatamente o mesmo que o Tite e seus auxiliares ganhavam enquanto trabalhavam no Flamengo. Pois bem, Leonardo Jardim, que saiu pela porta da frente com enorme moral no Cruzeiro, tinha direito a apenas 1,5 milhão de reais mensais. E eu digo apenas pelo fato dele ser um dos principais treinadores que já estiveram no futebol brasileiro. Tite só terá um salário menor do que de Abel Ferreira, o comandante do Palmeiras, tem direito a 3 milhões de reais mensais, me refiro apenas a treinadores de times da Série A. Vale a lembrança de que Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, ganha 5 milhões de reais mensais. Já Dorival Júnior no Corinthians, Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e Luiz Castro no Grêmio, valores que incluem também as comissões técnicas, custam cerca de 2 milhões de reais por mês aos seus clubes. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira de Tite, na Toca da Raposa 2, anunciado oficialmente, contrato assinado, uma temporada. Tite comanda o Cruzeiro em 2026, é o técnico escolhido para a volta à Copa Libertadores. A partir de agora, muito contato. O Tite esteve reunido hoje durante um bom tempo com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, com Joaquim Pinto, Rodrigo Ramos, esteve acompanhado do Gilmar Veloz, o empresário dele, o filho do Gilmar Veloz também, e tudo foi acertado, questão salarial, contrato de uma temporada, claro que se der certo vai ter o vínculo renovado, então tudo isso foi conversado na Toca da Raposa 2 e também na reunião que foi em outro lugar antes com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior e o departamento de futebol. A comissão técnica do Tite tem os auxiliares, o Matheus Bach e o Vinícius Bergantin, que foi técnico recentemente do Avaí, e o preparador físico Fábio Masseredian. Ele está com o Tite já há muito tempo, é uma referência importante aí na preparação física e vem para trabalhar com o Tite na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar em janeiro. O Tite será apresentado oficialmente, mas claro que ele já começa a trabalhar com todo o departamento de futebol. O próprio Pedro Lourenço, na entrevista, disse que o Tite pediu para não negociar ninguém. Se puder ficar com todo mundo, é melhor, e apenas fazer as contratações pontuais. E até acrescentando, o Cruzeiro, para vender um jogador no mercado, terá que receber proposta muito acima da média. Isso vale até para o Jonathan Jesus. O Cruzeiro tem cerca aí de 80% dos direitos econômicos do jogador. Estava até acompanhando na ESPN que o Cruzeiro faz uma pedida ainda maior, acima dos 10 milhões de euros. E tenho dúvida até se chegar uma proposta de 11, de 12, se o Cruzeiro vai fazer negócio, porque principalmente, o Jonathan Jesus fez uma grande partida diante do Corinthians. O Cruzeiro tem o Vidalba, que vai precisar aí de um tempo maior de recuperação, não tão grande quanto uma lesão de ligamento cruzado, mas o Vidalba aí, em janeiro, muito provavelmente ele não terá condições. Então, pode ficar aí para fevereiro, ali a recuperação, fevereiro, março, e por isso o Cruzeiro, que já não vai ter aí o Gamarra liberado, tem o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo, o Vidalba, que vai se recuperar, e a diretoria vai ao mercado, né? Então, um zagueiro é fato que o Cruzeiro vai contratar. Dependendo, pode contratar até mais de um. E vamos aguardar qual será a ideia. Mas eu estava falando sobre vender jogador, tem que ser proposta muito acima, e além disso, o jogador que não quiser deixar o Cruzeiro, presidente, Pedro Lourenço, eu quero ficar no Cruzeiro, eu quero ser campeão aqui,
quero disputar a Copa Libertadores, confio muito no projeto, mesmo chegando uma proposta fora da linha, se o jogador quiser permanecer, o Cruzeiro não vai fazer nenhum esforço para o atleta ser negociado. E aí vai ao encontro, né, do que disse o Pedro Lourenço, que o Tite pediu para não vender ninguém. E claro, né, um técnico como o Tite, né, que era um time cada vez mais forte, e aí agora é trabalhar dentro do que o Cruzeiro pensa para a temporada de 2026. Tem tudo mapeado, mas precisava do técnico para tocar algumas questões, né? O que o treinador pensa desse, daquele, qual o estilo que ele quer. Um zagueiro, como que tem que ser o estilo. Então, dentro do mapeamento tem essas opções. E aí o Cruzeiro parte para o ataque, para negociar com atletas no perfil aí que o técnico quer. Vamos seguir acompanhando, mas a ideia é não perder ninguém pensando na temporada de 2026. Pelo contrário, a ideia é só reforçar o time pensando em disputar a Libertadores com chance de brigar pelo título. E todo mundo sabe que ganhar uma Copa Libertadores é o grande sonho do dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Por falar em mercado, a gente trouxe no Central da Toca, apenas para ratificar o que a gente já tinha trazido de informação e, obviamente, respeitando a apuração que vem, mas o jogador do Huracan, o Matko Miljevic, não tem proposta, não terá proposta, é um jogador que o Cruzeiro não negocia, que não tem interesse, que não foi mapeado, que não está no planejamento do departamento de futebol. Essa é a informação que a gente pode passar. Qualquer coisa além disso, a gente apurou dentro do próprio Cruzeiro. Apuramos também com o presidente do Huracan, o Abel Poça, e ele desmentiu qualquer consulta ou proposta do Cruzeiro pelo atleta. Esse jogador não será jogador do Cruzeiro na temporada de 2026. É o que a gente pode passar para todo mundo aqui na Samuca TV. E também sobre saídas. Eduardo não fica, já foi comunicado. Bolassi não fica, já foi comunicado. Gamarra não fica, já foi comunicado. São as primeiras saídas aí no Cruzeiro. Sobre o Fagner, o Cruzeiro deve conversar com o Corinthians. Claro que o Fagner hoje ele tem um custo bem acessível ao Cruzeiro. O Cruzeiro paga metade do salário, o Corinthians paga a outra metade. O Jardim tinha o interesse na permanência do atleta. O Tite conhece bem o Fagner. Se ele pedir a permanência do jogador, o Cruzeiro vai conversar com o Corinthians e tentar aí uma composição para que ele continue em 2026. É um jogador aí que será, claro, né? Vai ter que ter o aval do técnico Tite, até dando uma acrescentada na informação que a gente tinha trazido mais cedo, porque o treinador é que vai definir. Então, o Fagner está emprestado, pertence ao Corinthians, né? O Pedro Lourenço também comentou essa questão. E aí, vamos aguardar o que vai acontecer e depende também dessa situação financeira, né? Porque o salário integral do Fagner tem um custo interessante. Então, é acompanhar, mas isso neste final de ano vai ser definido aí pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Olha só, Luquinhas, Adenor Bach, né, o Tite chegando ao Cruzeiro, 64 anos, treinador de uma larga experiência no futebol brasileiro, também com a seleção brasileira, campeão no Corinthians, campeão na seleção brasileira da Copa América, bateu na trave, né, com a seleção na Copa do Mundo, que o Brasil não conseguiu passar das quartas de final, mas tem aí essa chancela de um treinador experiente
para um grupo que agora vai participar, para um Cruzeiro que vai participar da Copa Libertadores. Exatamente. Seria um momento muito complicado para o Cruzeiro fazer apostas, né? E apostas eu digo no sentido de trazer um técnico estrangeiro que nunca trabalhou no país, ou de trazer um técnico jovem em crescimento na carreira. É um momento crucial do Cruzeiro que segue fortalecendo o elenco para a disputa da Copa Libertadores, promete brigar mais uma vez por títulos na próxima temporada. E aí chega o Tite com o aval do Pedro Lourenço, é o nome um dos nomes favoritos do Pedro Lourenço, e não à toa foi contratado, e também chega descansado, né? Porque teve um período para se cuidar, teve problemas de saúde mental, e aí volta zerado o Tite depois de passar por Flamengo anteriormente pela seleção brasileira. O futebol é muito puxado, né? Então há um desgaste alimentar, há uma cobrança, né? Porque uma coisa é que as pessoas esquecem é que o treinador ele é cobrado por milhões. Sim. Aí há sim um abatimento aí mental, precisa cuidar, ele parou, se cuidou, colocou as coisas no lugar e agora chega para esse trabalho na equipe celeste, um trabalho que tem gerado vou colocar assim, uma opinião dividida nas redes sociais, né? A gente percebe que parte da torcida gosta, parte da torcida não gosta, você responde aí, né? Quem está acompanhando o nosso pacotão de notícias, você gostou? Por que gostou? Você não gostou? Por que não gostou? Acho que agora é o momento também de você dar sua opinião, falar. Eu, sinceramente, eu acho interessante, eu acho um movimento interessante pela experiência do Tite, inclusive de campeão de Copa Libertadores. O Cruzeiro precisa de um treinador que conheça os caminhos dessa competição, que ela é traiçoeira. Ela é uma competição traiçoeira. Foi campeão em 2012 com o Corinthians, campeão invicto, que é raro de acontecer. À época, o goleiro Cássio, que hoje é do Cruzeiro, foi um destaque daquela conquista do Corinthians, e o Tite, como você disse, essa experiência muito importante, não só na Libertadores, mas em outros torneios, trazer aqui os títulos dele. Segundo o Gol, são 18 títulos. Olha outra só. coisa, Pancieri. Olha, Taça Suruga Bank, 2009, pelo Inter. Mundial de Clubes em 2012 pelo Corinthians, Copa Sul-Americana pelo Inter em 2008, Recopa Sul-Americana em 2013 pelo Corinthians, Copa Libertadores em 2012 pelo Corinthians, Copa América em 2019 pela Seleção Brasileira, 2 Campeonatos Brasileiros, 2011 e 2015 pelo Corinthians, 2 Copas do Brasil, 2001 pelo Grêmio e 2024 pelo Flamengo. Aqui contabiliza o Flamengo, que ele não terminou a temporada, mas Participou. fez as primeiras fases, né? Não Participou. foi efetivamente campeão, mas tá. Ele saiu em setembro, né? O Felipe Luiz terminou aquela conquista. E torneios regionais aqui aos montes, né? 2 campeonatos paulistas, 4 campeonatos gaúchos, 1 carioca e uma Copa da Federação Gaúcha. No Campeonato Brasileiro de 2024, já que é moda da CBF, sabe o que você pode fazer? Põe um asterisco. A CBF. O que a CBF pode e você não pode? Põe um asterisco assim, ó, tabela, falta completar o jogo tal. É o que mais tem. Né? Com esse campeonato começando em janeiro, então, eu quero ver, vai ser asterisco. Meu Deus do céu. A gente precisa ter noção do que vai acontecer. Esse campeonato começando em janeiro vai ser... É até importante isso que você disse, porque o Tite terá pouco tempo para montar o elenco. Pelo menos o Cruzeiro já tem um grupo bem montado, né? Um grupo bem estruturado. Mas claro que o treinador vai fazer as contratações dele, vai tirar os jogadores que ele vê que não tem espaço no elenco. E o Tite que deve chegar ao Cruzeiro com uma comissão técnica robusta. Já contratou o Vinícius Bergantin, que é ex-técnico do Avaí, da Ferroviária, treinou o Avaí na temporada passada e dá esse passo atrás na carreira para ser o auxiliar do Tite. Algo parecido que aconteceu no Cruzeiro em 22, que você se lembra? O Rafael Guanais era técnico, voltou para o Cruzeiro para ser auxiliar e depois seguiu a carreira, hoje destaque no Mirassol. Na comissão do Tite também, provavelmente, o Matheus Bach, que é o filho dele, vai assumir o posto de auxiliar número 1, que era do Kleber Xavier, que agora segue carreira de técnico, e o Fábio Macheridian, o preparador físico que acompanhou o Tite na seleção brasileira, no Corinthians, no Flamengo, é considerado um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro. E aí, o Cruzeiro também tem uma comissão fixa, né? Lembrando que o Cruzeiro tem profissionais fixos, eles continuam, né? Aí eles trabalham, né? Tem o Wesley Carvalho, tem o Gustavo Chiroma, que é preparador físico, tem o Robertinho, que é o preparador de goleiros, tem o João Paulo Lacerda, que é preparador de goleiros. Então essa comissão fixa se junta à comissão do Tite para esse trabalho que começa agora na Toca da Raposa. Vamos lá trazer uma informação sobre Tite. O treinador
por exemplo, conhece muito o Fagner. Sim. O Fagner foi para a Copa de 2018 na Rússia. Virou titular e jogava com a camisa 22, né, eu me recordo. O Fagner é um jogador que nós já falamos aqui há bastante tempo, né, ainda com o campeonato em andamento, campeonato brasileiro em andamento, que tem esse interesse, né, de uma permanência do Cruzeiro. Sim. E aí, acho que com o Tite chegando, Luquinhas, ainda vai ser mais, vamos continuar. Ganha força, né? Eu acho que ganha força. Já era uma vontade tanto dele quanto do Cruzeiro, a gente trouxe isso, se não me engano, em outubro, novembro. Foi. E agora ganhando força com a chegada do técnico Tite. E aí, atletas que têm um encaminhamento de sair, Bolassi, Eduardo, Gamarra. O Gamarra, por exemplo, contrato a 5 anos de empréstimo. Eduardo e Bolassi, também o contrato dos dois, são contratos que estão acabando. Atletas que certamente não devem permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. Exatamente. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.